Fechemos nossos olhos, respiremos lentamente, prestando atenção à trajetória do ar que entra em nossas narinas, com toda a consciência da vida que pulsa, e falemos com nosso Mestre. Senhor Jesus, une os nossos corações, que todos estejamos hoje no mesmo propósito de servir, de amar e aprender. Que cada pensamento encontre sintonia com o bem, que cada palavra nasça do respeito, que cada sentimento seja inspirado pela caridade, que nessa reunião jamais procuremos o fenômeno antes do amor. Ajuda-nos a reconhecer em cada irmão que hoje necessita de auxílio, encarnado ou desencarnado, alguém digno do nosso respeito, da mesma compreensão e da mesma misericórdia que desejaríamos receber. Se hoje fôssemos nós os necessitados, como gostaríamos de ser acolhidos, como gostaríamos de ser ouvidos, como gostaríamos de ser lembrados depois que o atendimento terminasse. Que nunca vejamos um caso onde tu colocas um irmão, que nenhuma palavra nossa fira, que nenhuma atitude nossa diminua, que nenhuma curiosidade seja maior do que a caridade, que Jesus seja verdadeiramente o centro dessa reunião, não apenas em nossos lábios, mas em nosso coração. Permanece conosco, Senhor, que assim seja. E agora, elevando ainda mais o nosso pensamento, oremos com a prece para o início das reuniões espíritas, reunida por Allan Kardec no capítulo 28, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Prece para o começo da reunião. Ao Senhor Deus Todo-Poderoso, pedimos que envie bons espíritos para nos assistirem, que afaste os que puderem induzir-nos ao erro e que nos dê a luz de que precisamos para distinguir a verdade da impostura. Afastai de nós também, Senhor, os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que tentem lançar a desunião entre nós e bem assim desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, Senhor, fazei que não achem acesso em nossos corações. Bons espíritos que vos dignai vir instruir-nos, tornai-os dóceis aos vossos conselhos, isentai-nos de qualquer pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animem, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, consciência da santidade, do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão desempenhar, a fim de que os pratiquem com fervor e o recolhimento necessários. Se entre nós se encontrarem pessoas dominadas por sentimentos que não sejam os do bem, abri-lhes os olhos e perdoai-lhes, como lhes perdoamos. Se porventura trazem malévolas intenções, pedimos especialmente aos espíritos, nossos guias espirituais, que nos assistam e por nós velem. E agora, unidos em pensamento com Jesus, irradiemos o amor que recebemos nesse momento. Que a paz dessa reunião alcance todos os lares, que envolva as famílias que atravessam dificuldades, que fortaleça aqueles que se sentem desanimados, que console os corações aflitos, que ilumine aqueles que procuram um caminho e ainda não encontraram esperança. Irradiamos também por todos os grupos de oração, de estudo, de trabalho no bem, que onde houver pessoas reunidas sinceramente para servir, amar, aprender, a presença dos bons espíritos encontre corações abertos e dispostos a cooperar, que as casas espíritas, as igrejas, os templos, os grupos de oração e todos os lugares onde se busque sinceramente a Deus sejam fortalecidos na fraternidade, no respeito e na caridade.
Que aprendamos a reconhecer que toda reunião verdadeiramente dedicada ao bem se transforma em instrumento da Tua paz, Senhor. Irradiemos pelos médiuns, pelos trabalhadores voluntários, pelos dirigentes, por todos aqueles que assumem responsabilidades espirituais. Que jamais lhes falte humildade, discernimento, equilíbrio e amor. Que jamais lhes falte a caridade de olhar cada irmão, encarnado ou desencarnado, com o mesmo respeito, a mesma misericórdia que desejariam receber se estivessem em seu lugar. Irradiamos também pelos irmãos encarnados e desencarnados que hoje necessitam de auxílio, que encontrem amparo, que encontrem esclarecimento, que encontrem esperança, que encontrem corações dispostos a ouvi-los sem julgamento e acolhê-los com verdadeiro amor. Que jamais esqueçamos que diante de Ti todos somos irmãos, aprendendo, sofrendo e caminhando rumo à luz. Irradiamos também por nós mesmos, que o Senhor nos ensine a servir com humildade, que jamais nos falte caridade, que aprendamos a amar como Jesus amou, a compreender antes de julgar, a acolher antes de condenar, a consolar antes de corrigir. Que saibamos reconhecer em cada irmão encarnado ou desencarnado um filho amado de Deus, caminhando conosco rumo à luz. Que nossas palavras sejam sempre instrumentos de paz. Que nossas atitudes revelem o Evangelho, muito mais do que nossos discursos. E que, ao deixarmos essa reunião, levemos conosco a presença de Jesus, continuando a servir, amar e compreender onde quer que estejamos, e que assim seja.